uma vez aqui conversando com vocês, dessa vez sobre uma temática aí muito interessante, muito atual, e que muitos educadores, muitas instituições já começam a utilizar a metodologia do Escape Room nas suas aulas, nas suas atividades, que podem fazer com que os alunos se motivem, se interessem mais por atividades na sala de aula, né? Então, o nosso grande objetivo é cativar nosso aluno, motivar nosso aluno, fazer com que ele queira aprender cada vez mais e queira aprender cada vez melhor. E a proposta do Escape Room combina com tudo isso, né? Então, eu sou professor do Departamento de Educação 2, minha especialidade é Tecnologia na Educação, e eu trabalho também em 2 programas na Universidade Federal do Maranhão, que são os programas de Cultura e Sociedade, que é um mestrado acadêmico interdisciplinar, e também o mestrado em Educação Básica, que é um mestrado profissional em Educação. Ambos programas eu atuo na área das tecnologias na educação. Então, caso vocês tenham interesse nessas temáticas, podem me procurar para que a gente possa conversar mais sobre um possível tema para o seu mestrado. Então, eu também tenho um grupo de estudos e pesquisas em tecnologias educacionais e atualmente eu estou cedido da UFMA para a FAPEMA desde 2019, onde assumi a diretoria científica desta fundação. Então, está aqui os meus contatos, e-mail, telefone, WhatsApp, caso vocês queiram me contactar depois, tá bom? Então, o que nós vamos aprender hoje? Conceito, né, do Escape Room, o que consiste essa metodologia? Quais habilidades que são desenvolvidas nos nossos alunos quando escolhemos trabalhar com esta estratégia? Como que eu posso criar passo a passo uma Escape Room para minha disciplina? E é possível utilizar essa estratégia sem tecnologia? Sim, é possível, tanto com quanto sem. E nós vamos aprender a utilizar o Google Formulários para construir uma estratégia Escape Room para a sua disciplina, tá certo? Então, o que se trata esse Escape Room? Então, se eu pegar essa palavra, eu traduzir, vou ver que é o quê? Escapar da sala. Então, Escape Room, ou fuga da sala, numa tradução literal, é uma experiência de jogo que vai desafiar os nossos alunos ou os nossos participantes, porque também eu posso fazer fora de sala de aula, tá? Para que eles queiram, de fato, encontrar a resposta para esse mistério e faça com que eles saiam, né, desta sala em que eles foram aí confinados. Essa sala ela pode ser fictícia, então você pode dizer, olha, estamos dentro de um castelo, estamos dentro de um calabouço, estamos numa prisão, e assim essa estratégia pode ser bem interessante e bem divertida. Então, o Escape Room educativo surge primeiro no mundo do entretenimento. Então, se vocês buscarem na internet, vocês vão ver que o Escape Room é um jogo, né? E depois esse jogo foi adaptado para uma metodologia em que os professores criam um novo jogo e adotam ele na educação, tá? Então, eles fizeram diversas adaptações para que os conteúdos curriculares pudessem ser trabalhados por meio de uma escape room. Então, consiste nada mais nada menos do que fechar, entre aspas, um grupo de jogadores, um grupo de alunos num espaço que eles vão ter que resolver um conjunto diversificado de enigmas que serão elaborados pelo professor, tendo aí um tempo limite, 60 minutos, para escapar, e quase sempre em torno de uma narrativa condutora. Então, tem sempre uma história por detrás. Então, o personagem recebeu uma carta e nessa carta tem um problema, ele vai ter que, junto com os amigos, desvendar esse mistério para conseguir sair daquela enrascada. Então, a história também faz parte do enredo e ajuda esses alunos a se motivarem cada vez mais para esse tipo de atividade, tá? Então, o Escape Room eu poderia considerar como um jogo, tá? Em que a plataforma se desenvolve num contexto real. Então, é um jogo real, porque os enigmas que vocês vão criar para o jogo, eles terão a ver com o conteúdo de vocês. Então, eles vão estar brincando,
mas automaticamente eles vão estar aprendendo. E quando se aprende brincando, é muito mais divertido, né? Podendo ter aí interfaces digitais. Quando eu digo podendo ter, não é obrigatório ter tecnologia, mas se você quiser integrar recursos tecnológicos, pode ser que seja mais interessante, pode ser que atraia um pouco mais os teus alunos, tá? Além de ser caracterizado como um jogo de ação, pelo fato dos jogadores estarem o quê? Imersos na resolução desses enigmas. As horas passam e eles não sentem. Por quê? Porque eles estão resolvendo os problemas, eles estão se comunicando, eles estão junto com os seus amigos, trabalhando em colaboração em prol da resolução de um problema, tá? Então é estabelecido um tempo. Quanto mais tempo você tiver, melhor, tá? Será bem mais interessante para esses alunos, porém, tá? Quanto também for maior o tempo, às vezes você coloca o problema complexo demais e demora um pouco mais chegar ao resultado. O ideal é que não seja fácil demais e nem difícil demais, que dê um certo trabalho para ele de pensar, raciocinar, mas que ele consiga a resposta para que ele possa avançar. Afinal de contas, o jogo ele não é composto de um único enigma. Geralmente são 4, 5 enigmas que você vai pensar para uma aula. Então, eu não posso ser aí rápido demais em dar a resposta, nem pode ser também uma coisa aí super, super complexa que ele não vai conseguir responder a tempo, tá? Então, ele tem um tempo determinado com a intencionalidade no final de sair dessa sala onde se passa o jogo. E aí, quando a gente fala em escape room, as pessoas pensam assim: é a gamificação? É o breakout edu? Porque são conceitos parecidos, mas têm as suas diferenças. Então, vamos ver aqui a diferença dessas três possibilidades. A gamificação, que é uma técnica, tá? Muita gente confunde jogo com gamificação. Por exemplo, utilizar um xadrez na sala de aula é gamificação? Não, é a utilização de um jogo. Tá? A gamificação, na verdade, é uma estratégia, uma metodologia. Tá? Então, aqui vai ser chamada de técnica de aprendizagem, que usa técnicas e mecânicas dos jogos. Então, é como se eu pegasse tudo aquilo que é de bom do jogo, preparasse uma metodologia para trabalhar, às vezes, em uma semana, 15 dias, com os meus alunos, no sentido de quê? De engajar esses indivíduos, fazer com que eles se motivem para aprender. Então, a gamificação, quando ela incorpora essas mecânicas dos jogos, elas levam consigo todas essas características de pontuação, premiação, placar, punição, trilha e uma série de outras características, tá? O objetivo, mudar o comportamento das pessoas, desenvolver habilidades e uma série de características. Então, a gamificação ela pode ser aplicada tanto dentro da sala de aula, como no ambiente organizacional e em muitos outros contextos, visando sempre a mudança de comportamento dos alunos. O Breakout Edu é como se eu tivesse uma caixa, e essa caixa, dentro dela, eu tenho uma outra caixa, dentro dessa caixa eu tenho outra caixa e outra caixa. Então, para que o aluno consiga ir abrindo essas caixas, ele precisa romper o lacre. Para romper o lacre, ele precisa desvendar o código, que é justamente a resolução de um enigma dado por você. Então, uma experiência imersiva, derivada dos populares escape rooms de 60 minutos. O objetivo é abrir uma caixa com diferentes tipos de fechaduras, num tempo limitado, não excedendo o tempo da aula. Para obter os códigos e abrirem as caixas, é necessário resolver os problemas, questionários e enigmas. Então, nada mais é do que uma caixa que vai se abrindo e dentro tem outra caixa e outra caixa e outra caixa. E para que eu abra uma caixa, eu preciso desvendar um mistério, um problema, tá? Diferente do escape room, que não tem caixa, tem diversos problemas variados e que, na verdade, ao final de todos aqueles enigmas, você consegue escapar da sala e não da caixa, tá? Então, é uma experiência de jogo, escape room, em que os alunos são desafiados a escapar da sala. Para isso, eles devem o quê? Superar uma série de desafios que você, professor, vai elaborar. Então, perceberam que é algo criativo e interessante para os alunos,
mas também é algo interessante e criativo para os professores. Por quê? Nos desafia a pensar, nos desafia a colocar e pensar em estratégias em que os alunos possam raciocinar para desenvolver o enigma. Não é nada em que eles vão encontrar pronto e acabado na internet. Se fosse fácil demais, não teria graça. Imagina que eu coloco um problema em que o aluno pega o celular, entra no Google e acha a resposta. Coisa sem graça, né? Então é sempre algo que ele vai ter que calcular, é algo que ele vai ter que medir, é algo que ele vai ter que misturar e encontrar a resposta, é algo que ele vai ter que juntar as palavras para encontrar, é algo que ele vai ter que resolver uma série de perguntas para pegar determinados fragmentos da palavra para, no final, desvendar o seu mistério. Então não é nada assim muito fácil, é algo que tem que exigir o pensamento. Mas por que isso, professor? Olha, o que nós queremos dos nossos alunos no século XXI? Que eles sejam autônomos, que eles sejam criativos, que eles desenvolvam essa capacidade toda. Então, se você não treina esses indivíduos na sala de aula, onde que ele vai ter essa oportunidade? No mercado de trabalho? Não, lá ele já deve estar pronto. Tá? Então, vamos pensar sempre em atividades desafiadoras que façam com que os alunos estejam cada vez mais preparados para os diversos desafios que eles vão encontrar quando chegarem no mercado de trabalho. Então, escape room é uma grande tendência crescente no mundo. Já existem, inclusive, empresas que você contrata e você diz o tema do escape room, eles montam para você conforme o seu desejo. Por quê? Nem sempre o professor ele quer pensar nas estratégias, ou ele tem tempo de pensar nas estratégias, então ele contrata uma empresa que faz esse trabalho de pensar nos enigmas, pensar no contexto, pensar na narrativa, mas eu sei que vocês, professores, são criativos e que vão pensar numa escape room para os alunos de vocês. Conversando com uma colega, ela é até da engenharia química, ela fez essa formação comigo há mais ou menos uns 30 dias atrás. Eu ministrei uma aula aberta, livre, para as pessoas assistirem, e ela já montou uma escape room como uma avaliação para a disciplina dela, do curso de engenharia química. Então, achei fantástica a proposta dela, então, está de parabéns aí. Enquanto estratégia de ensino e aprendizagem, possibilita a criação de atividades desafiadoras devido à sua capacidade de promover o trabalho em equipe, a liderança, o pensamento crítico, a comunicação, de maneira atrativa para os alunos. Então, o que Moura e Santos quer dizer com isso? Que ao realizar uma atividade de escape room, os nossos alunos terminam por o quê? Por desenvolver outras habilidades que são importantes no atual contexto. Trabalho em equipe, liderança, pensamento crítico, comunicação, tudo isso de maneira criativa, atrativa para esses indivíduos. Então, as atividades elas podem ser muito diversificadas, podem abranger a utilização de alguns recursos, como imagens, como olhar, né, uma palavra de trás para frente, ou recortar determinadas letras para descobrir a palavra, para a partir daquela palavra realizar um determinado resolução de problema. Então, a nossa criatividade é o limite, tá? Então, podem abranger diferentes conteúdos curriculares, e inclusive uma escape room pode ser feita para 2 disciplinas, onde você vai trabalhar com a interdisciplinaridade, tá? Então, para o professor, é mais uma estratégia à sua disposição para aumentar a motivação e estimular o trabalho colaborativo e, simultaneamente, utilizar a gamificação como uma metodologia facilitadora da aprendizagem. Ao longo dessa pandemia, muitos colegas me perguntaram assim: professor, como motivar os alunos para a aprendizagem? Olha, essa é a pergunta de $1 milhão. E aí eu sempre rebato questionando o seguinte: professor, o senhor está motivado? Sim, não. Qual é a resposta? Se você está motivado, você vai receber, provavelmente, também motivação. Se você está chateado, zangado, você não pode receber motivação, não é verdade? Então, a gente só tem aquilo que a gente oferece, tá? Então, pense sobre isso. Será que eu estou motivado e estou trazendo estratégias desafiadoras para as minhas aulas? Como é que eu posso querer que os alunos estejam estourando de felicidade? Não vão, tá?
Escape room pode ser uma estratégia interessante agora para o retorno, né? Acredito que lá em meados de março, abril do ano que vem, talvez já estejamos aí num retorno progressivo ao presencial, físico, e aí uma estratégia como essa pode ser bem interessante. Agora vamos aproveitar Natal, Réveillon, férias, e vamos pensar numa estratégia assim para os nossos alunos? Que tal? Desafio vocês, e espero que vocês aí façam e depois me contem os resultados dessa estratégia na sala de aula de vocês, tá? Então, aos alunos permite aprender de forma ativa, jogando, interpretando, resolvendo problemas, tudo aquilo que queremos, né? Ajuda também a melhorar as capacidades de raciocínio intelectual, a capacidade criativa, a capacidade lógico-dedutiva, envolve-os na sua aprendizagem, porque eles precisam colocar a mão na massa e, quando colocamos a mão na massa, dificilmente esquecemos. É relevante que o professor crie estratégias de aprendizagem que possam ser o quê? Inovadoras, que envolvam os alunos e que têm inerente a ideia do lúdico. Funciona como se os seus alunos estivessem imersos no jogo para atuarem em diferentes tarefas, aumentando o seu envolvimento nas atividades. A educação formal e o jogo não estão em opostos. Tem gente que acha assim, jogo não pode entrar na sala de aula, jogo é distração. Gente, se podemos juntar o melhor da diversão com o melhor da obrigação, da aprendizagem, por que não juntar essas duas coisas? Então, quanto mais interesse pelo jogo, mais se joga. E, se o jogo é educativo, mais se aprende. Então, mais conhecimento pode ser adquirido. Ou seja, mais a capacidade do aluno de se emocionar e o jogo pode proporcionar tudo isso para os teus alunos. E aí vamos agora pensar no passo a passo para criar o teu escape room educativo. Então a primeira coisa a pensar seria a narrativa, ou seja, a história que vai estar por detrás ali da tua escape room. Deve sempre remeter para os temas curriculares. Então é de história, vamos envolver a história. É geografia, envolver a geografia. Química, envolver elementos químicos e assim sucessivamente, tá? Então, pode ser um mapa e eles vão ter que desvendar mistérios dos países e tem a ver com geografia. Pode ser de matemática e aí envolve um assalto e esse assalto tem lá números e é preciso calcular para descobrir as probabilidades e alguma coisa. Você que vai pensar aí na estratégia. Ou pode ser uma casa abandonada e que a pessoa está presa lá dentro e precisa, para sair, calcular os ângulos dos vitrais, ou então precisa desvendar um mistério que está no diário e que tem a ver com o seu conteúdo, né? A sua matéria. Então, a nossa criatividade vai fazer uma narrativa bem interessante para os nossos alunos. Segundo passo, escolher o espaço adequado. No nosso caso, já temos um espaço lindo, maravilhoso, que é o quê? A nossa sala de aula. Então, as salas de aula na Universidade Federal tem aí requisito necessário para essa atividade acontecer. Então, posso criar ali grupos, os alunos vão estar interagindo entre os grupos. Bom, não preciso dessas mesas redondas ou de ter tablets na sala de aula. Os alunos têm os seus celulares, a grande maioria. A universidade tem o Wi-Fi, eles podem acessar a internet. Então, não precisa assim de grandes recursos para um layout ou um espaço ideal para escape room acontecer. Bom, terceiro passo seria criar um vídeo introdutório para despertar a curiosidade e introduzir a narrativa. Olha, criar esse vídeo é uma opção, não é obrigatório. Eu até coloquei aqui, ó, opcional. Fica aí a critério do professor. Se ele quiser desenvolver um vídeo sobre a sua estratégia, legal. Se não, não é obrigatório. Se vocês tiverem curiosidade, coloquem aí no Google Escape Room, tá? Adelina Moura. Esse vídeo foi produzido por essa professora que utilizou essa Escape Room numa disciplina de literatura que ela ministra lá em Portugal, tá? E ela utilizou essa estratégia com alunos do ensino
fundamental, mas não é obrigatório que essa estratégia seja adotada só nas escolas. Ela pode ser também adotada no ensino superior e em vários outros contextos, tá? Estou vendo aqui o pessoal no chat colocando aqui várias perguntinhas, comentários, então aproveitem, coloquem mesmo, porque depois da nossa conversa, depois que eu ensinar passo a passo, a gente vai ter oportunidade aqui de tirar algumas dúvidas, e se você tiver alguma dúvida, pode colocar, não deixe de perguntar não, tá bom? Quarto passo, desenhar as provas. Então, esses slides, pessoal, eu vou fornecer para vocês também. Quando eu terminar a nossa palestra, eu vou colocar o link lá no chat para vocês terem acesso a esse material também, tá? Desenhar as provas e os desafios. Essas provas, desafios, devem ser o quê? Atrativos, devem ser surpreendentes, desafiadores. Quanto mais criativo puder, melhor. Pode envolver QR Code, pode envolver uma série de coisinhas que eu vou mostrar daqui a pouco, ferramentas que podem ajudar a criar esses enigmas para os nossos alunos. Estes devem ter em atenção o quê? Os objetivos pedagógicos, é o que nós queremos aí dos nossos alunos, né? E também o público-alvo. São adolescentes, são adultos, são crianças. Então, os enigmas são preparados, pensados para esses alunos. Então, vamos ver aqui um exemplo que a Adelina fez na estratégia dela, que diz assim: vamos começar, 1, 2, 3, partida. Não se esqueça que tem direito a 2 ajudas. Não as desperdicem. Que ajudas podem ser essas? Olha, ligar para alguém para tentar uma dica, ou então poderia ser consultar no Google alguma coisa, quem sabe? Ou então contactar lá alguma pessoa que seja especialista no tema, que possa te dar um auxílio, tá? Então, o Enigma 1 diz assim: ora, para começar, devem unir as peças do puzzle. Puzzle é um quebra-cabeças, tá? E descobrir quem é que eu sou. Já sabem quem sou eu? Excelente. Agora, vejam a frase que escrevi na parte de trás. Ela vai vos levar a um dos meus livros. Pode ser que tenha lá escondido o manuscrito. Então, eles recebem um envelope. Esse envelope tem um conjunto de peças. Eles vão ter que montar essas peças. Quando eles terminarem, eles vão ter que virar e olhar o que está escrito atrás. Tá? O que está escrito atrás vai encaminhar eles à biblioteca, que vai levar um livro. Dentro desse livro tem um manuscrito, que eles vão ter que ler para responder a questão, tá? Resposta seria o nome da autora do manuscrito, tá? Enigma ou charada consiste em um jogo onde, através das dicas dadas, você deve chegar a uma resposta única, utilizando métodos lógicos de raciocínio, tá? Então, seria esse. Só um exemplo, tem muitos outros, tá? De enigmas. Então, o enigma é como um filme ou um jogo, só que uma experiência real. Você e sua equipe serão trancados em uma sala, com a missão de escapar antes que o tempo termine. Mas não é qualquer sala. Pode ser uma cela, corredor da morte, uma mansão assombrada, um escritório onde ocorreu um crime. Cada missão tem o seu próprio cenário. Você pode fugir da maldição de um espírito atormentado, escapar da condenação ou desmascarar o suspeito de um crime. E aí eu criei alguns enigmas que têm a ver com questões reais, tá? E que a partir dessas questões vamos catando algumas letrinhas que vão dar acesso a uma palavra. Essa palavra, ao ser colocada lá no jogo, vai abrir a porta para um outro enigma. Então, utilizando aqui, está passando uma novela das 6, né? Que fala aí sobre o Brasil Império. E aí eu, a partir daquela novela, fui pegando ali alguns personagens reais para criar esse enigma que tem a ver com história. Então, um enigma de história. E a palavra que está por detrás da soma desses enigmas todos é a palavra chamada nacionalidade. Mas, a princípio, as pessoas não sabem. E aí eu pergunto, nome da segunda filha de Dom Pedro II do Brasil, menos as 8 primeiras letras. Então, ele teve a Imperatriz, a Isabel, e teve a Leopoldina. Então, a segunda filha dele é Leopoldina.
menos as 8 primeiras letras, menos L, E, O, P, O, L, D, I. Então, eu fico só com na, tá? E aí eu vou guardando esse pedacinho, o na. Primeiro nome do pai da imperatriz Teresa Cristina, menos as 4 primeiras letras, menos SCO. Então, o nome dele era Francisco, né? Francisco I de Duas Sicílias. Então, menos as 4 primeiras letras, menos Fran. Então, fico só com CI, porque eu disse que era menos também aqui, ó, SCO. Então, já tem o NA e o SI. Mas uma forma de governo em que o monarca, tal qual como um rei ou imperador, exerce a função de chefe de Estado e mantém-se em tal cargo até a sua morte ou abdicação, menos a primeira letra e menos as últimas 5 letras da direita para a esquerda. Então, menos a primeira letra, menos as seguintes letras. Então, eu fico com ONA. Monarquia brasileira foi, espaço, em 1889, menos as 3 primeiras letras. Então, ela foi abolida, menos as 3 primeiras letras. Então, percebam que eles precisam de conhecimentos de história. Então, esse jogo, se fosse aplicado a uma turma que já tivesse trabalhado com essa temática, seria uma excelente oportunidade de rever os conteúdos. Aqui eu estou fazendo uma brincadeira com história e tudo, mas pode ter tudo a ver com engenharia, com a história da educação, com a história da comunicação, com qualquer conteúdo que você queira, tá? Então, basta pensar em uma estratégia em que eles precisam aí pensar, raciocinar, colaborar, trabalhar com seus colegas para resolver um conjunto de mistérios. Então, a soma disso aqui tudinho abriria uma das portas que levaria eles a outro mistério. E aí, pensando nesse mesmo, eu montei um enigma de geografia. Menor unidade federativa brasileira e a única que não tem municípios. Qual é? Distrito Federal. Menos as 8 primeiras letras, menos as 3 últimas letras. Então, Distrito Federal ficaria com FEDER. Estado cuja capital é São Luís, menos as 2 primeiras letras. E menos as 4 últimas letras. Maranhão, né? É uma das 27 unidades federativas do Brasil, sendo o seu mais novo estado, Tocantins, menos as 5 primeiras letras, menos as 2 últimas letras. E município brasileiro e capital do estado da Bahia, menos as 3 primeiras letras, menos as 3 últimas letras, seria Salvador, eu ficaria apenas com VA, tá? E aí eu montaria a palavra federativa. Federativa seria o código que abriria a porta para um outro desafio, tá? Pode ter a ver com sopa de letrinhas, pode ter a ver com problemas de matemática, você que vai escolher os enigmas para os teus alunos. O importante é que seja algo desafiador, o importante é que seja algo que os motive a encontrar a resposta. Quinto passo, estabelecer regras. Não é um jogo? Todo jogo tem regras. Então, o que é permitido, o que não é permitido, o que deve ser feito, caso aconteça isso, caso aconteça aquilo. Então, estabelecer as regras de participação, quantas ajudas são possíveis, quais dispositivos eu posso utilizar, qual o tempo que eu tenho, vai ter cronômetro digital, analógico, pode ser uma ampulheta. E como os grupos serão formados? Então, as instruções devem estar muito claras para que o aluno não fique perdido e a experiência ela possa ser melhor sucedida, tá? Exemplo, será permitida a consulta ao Google 2 vezes durante as provas por um tempo máximo de 3 minutos. Ou, para cada enigma, o cronômetro contabilizará no máximo 15 minutos. Os grupos serão formados por no máximo 6 elementos. A primeira equipe que concluir todos os enigmas e mostrar senha, sairá senha de saída correta, irá receber o prêmio secreto do primeiro colocado. E assim por diante. Vocês é que vão estabelecer aí as regras. Sexta dica, o sexto passo, explorar ferramentas digitais e analógicas que se adaptem aos temas, à narrativa e aos desafios. Então, eu posso incorporar um quiz, eu posso incorporar um cronômetro digital, eu posso incorporar o WhatsApp, eu posso incorporar um YouTube, alguma coisa que eu considere que seja interessante para os alunos resolverem determinadas
missões, enigmas, que serão criados por vocês. Ah, professor, a minha escola, a minha instituição não tem tecnologia, então não utilizamos. Pensamos em outras possibilidades mais analógicas, que não envolvam o digital. Mas como eu sou das tecnologias, eu sempre gosto de colocar a tecnologia de alguma forma nas atividades pensadas. E aí, nós temos um conjunto grande hoje em dia de aplicativos que podem fazer parte desse leque de opções, como o Slido, Nearpod, Plickr, Socrative, Abitica, Oclap. Então, são ferramentas que podem ser utilizadas em sala de aula, quer seja para passar slides, para fazer questionários, para gerenciar projetos e atividades. Ou ainda eu posso utilizar QR Codes. O que são QR Codes? São códigos, né, que ao serem lidos pelo celular, eles te levam para outros espaços. Que espaços são esses? Olha, pode te levar para um vídeo, pode te levar para uma questão, pode te levar para um site, pode te levar para um currículo, pode te levar para qualquer lugar. Então, muitas pessoas já viram esses códigos, mas eles não sabem como criar. Você sabe como criar um QR Code? Não? Sim? Vamos aprender aqui uma estratégia interessante para isso. Então, nós temos na internet vários sites que permitem essa criação. Porém, eu vou te dar a dica do www.qrcodefácil.com. Esse site ele vai te permitir criar códigos para que você utilize para vários propósitos, tá? Então, ao entrar no site, você deve observar o quê? Que ele tem aqui um espaço, tá? Para que você cole o link. Digamos que você quer construir um QR Code de um texto que você digitou no Word. Então, primeiramente, você tem que pegar esse texto, jogar ele na internet de alguma maneira. Pode ser, inclusive, dentro do seu Drive, do seu Google Drive, e lá você transforma esse texto num link. E aí você cola, e aí ele vai transformar o link num código. Ou, digamos que você queira fazer a leitura do código para ter acesso a um vídeo do YouTube. Então você vai no YouTube, encontra o vídeo, pega o link, cola aqui. Ao colar esse link aqui, ó, nesse espaço que vai aparecer, você deve clicar em gerar QR Code. Automaticamente ele transforma em QR Code. Você vai fazer o download para utilizar em um contexto que você queira, tá? Que contexto pode ser esse? Um exercício, um capítulo de um livro, um texto, um slide, um dicionário, uma exposição. Eu já vi até num cemitério. Tem lá o QR Code, quando faz a leitura, você tem acesso à vida e à obra daquela pessoa que está lá sepultada naquele local. Né? Muito interessante. Tá? Ou ainda, você pode utilizar outros recursos, tá? Recursos que são disponíveis na internet por meio de vários sites que constroem coisas diferentes para você utilizar nas suas atividades. Então, digamos que a tua atividade tem a ver com um jornal. Que tal construir um jornal sem grande esforço? Então, esse site aqui, ó, www.fodey.com. O nome não é muito bonito, não, tá? Mas o site é bem interessante para criar atividades diversificadas, tá? Então, eu posso escolher a opção Newspaper, que é jornal, e aí eu coloco o que eu quero no título. Eu escrevi aqui mini curso. E aí eu coloquei o dia, quinta-feira, 28 de outubro de 2021. Foi quando eu ministrei a palestra a primeira vez sobre esse tema, tá? E aí eu escrevi, professores aprendem estratégia, Caso seja do interesse do professor integrar as tecnologias digitais. Então, esse texto aqui fui eu que digitei para que ele constasse nesse jornal. Você poderia pegar este jornal e começar a contar um mistério. Como o jornal está rasgado, só tem esse pedacinho, os alunos vão ter que juntos desvendar que mistério é esse, né? Então, seria uma boa estratégia. Ou ainda, vocês podem utilizar personagens com perguntas, né, para que os alunos se desafiem a responder. Então, ó, já pensou o quanto serão divertidas as suas aulas? Os alunos vão aprender brincando. E aqui tem uma claquete que diz produção, jogos na educação, diretor, meu nome, hoje, enigma, cena, take 2, né?
câmera, professor criativo. Então, você pode escolher o que vai contar aqui dentro, que vai escrever. E esses são apenas alguns exemplos deste site aqui, ó, www.fodey.com, tá? Não vou ler porque é um nome muito feio, tá? Ou ainda, que tal criar uma palavra cruzada? Como assim, professor? Você pode gerar uma palavra cruzada. Você pode escolher um título, um subtítulo, colocar a palavra e colocar a descrição, a explicação do que é o enigma para eles responderem. Automaticamente a ferramenta cria a palavra cruzada para você. Esse é apenas um exemplo, tá? Então, tem muitos sites que permitem com que você crie aí palavras cruzadas, tá? Então, Crossword Generator é o nome desse site aí, tá? www.educolorir.com/crossword generator. O que quer dizer isso? Crossword, palavra cruzada. Generator, gerador de palavras cruzadas, .php, tá? Então, um site aí que ajuda você a criar palavras cruzadas interessantes para utilizar na sua escape room, tá? Nós ainda não chegamos lá, nós estamos ainda aprendendo as etapas. E aí vocês vão ver depois a ferramenta para construir. Sétima dica, prepare o guia. Ele pode ser digital, ou pode ser em papel, ou pode ser os dois. Tá? Você imprime, dá lá para os alunos e também tem disponível na internet. Tá? Bom, então o guia diz assim: Escape Room, literatura portuguesa, equipes, 6 equipes de 4 alunos, 60 minutos, regras. Os alunos podem utilizar o smartphone para resolver as provas. Atenção, cada equipe tem direito a 2 ajudas. Perguntar à professora ou perguntar ao membro de outro grupo. Aí o nome dos integrantes da equipe. Contextualização. Tudo começa com uma notícia no jornal. Aí diz assim, Jornal do Dia. Romance Desaparecido. Uma obra inédita de um escritor muito conhecido desapareceu da Biblioteca Nacional. E aí tem um mistério por detrás e eles vão ter que desvendar onde que essa obra foi parar, de quem era essa obra, né? E uma série de coisas que tem a ver com literatura, tá? Remover os fundos das imagens. Então, digamos que você encontrou uma imagem interessante e gostaria de utilizar em algum tipo de tarefa, porém, essa imagem tem por detrás algo que você não quer. Que tal remover esse fundo sem grandes problemas? Basta utilizar o site www.remove.bg e aí você vai tirar o fundo da imagem para utilizar em algum contexto da sua tarefa, tá? Ou ainda, você pode construir uma nuvem de palavras para que ele, a partir das palavras que estão em maior destaque, possa, né, ajudar a desvendar algum tipo de mistério. Como que eu construo uma nuvem de palavras dessas? Basta eu acessar um desses 3 sites, wordclouds.com, Google Clouds ou tagcrowd.com. Tá? Lá eu vou digitar todas as palavras que eu quero que constem aí nessa nuvem. Sendo que as palavras que eu repeti, elas vão ficar em maior destaque. As palavras que só aparecem poucas vezes, elas vão ficar em menor tamanho. Então, se eu quero que a palavra conhecimento fique num tamanho maior, eu vou ter que digitar ela algumas vezes a mais, para que ela apareça maior, tá? Então, é basicamente assim a lógica dessa organização. Posso também utilizar para algum tipo de atividade o Canva, tá? O Canva é um site com múltiplas propostas, já até ministrei uma formação sobre o Canva, quem sabe não será aí um próximo tema para o webinário aqui da UFMA, né? Então, tem muitas coisas legais para a educação e uma delas, que eu gosto bastante, é a criação de infográficos. Então, o infográfico nada mais é do que uma organização em que eu posso colocar texto, eu posso colocar imagem, com o objetivo sempre de organização da informação. Então, é muito fácil criar um infográfico no Canva e integrar, por exemplo, ao seu escape room. Pode ser alguma atividade, alguma tarefa para, com certeza, fazer com que ele aprenda melhor a informação, tá? Eu posso também fazer alguma pergunta que tenha a ver com o vídeo, ou seja, eu posso pedir que ele vá ao YouTube ou clique em algum link, assista um vídeo curto
e dentro deste vídeo tem alguma pista para que ele resolva o mistério. Tá? Então, o vídeo pode estar lá, pode ser produzido por você, ou pode alguém ter disponibilizado esse vídeo lá e você vai apenas utilizar. Fica a seu critério. Tá? E esses aplicativos que nós pensamos, né, que eu mostrei ainda há pouco, né, para vocês, eles podem ser utilizados para sondar, para testar, para representar conhecimento, para desafiar, para múltiplos propósitos. Oitava dica do nosso Escape Room: concretizar a experiência imersiva de aprendizagem. Então, no final, quando eles resolvem todos os mistérios, eles apresentam para o professor o seu percurso, ou todas as respostas que eles atingiram, ou quais estratégias que eles utilizaram para resolver. Então, isso termina colaborando com que a turma ela aprenda. Então, quando você ouve alguém dizer como resolveu aquele mistério, você diz, olha, como era tão fácil, tão simples resolver. Tá? Então, você aprende também com a apresentação dos colegas. Ou então, né, criar uma outra estratégia que possa fazer com que os alunos eles reflitam sobre essa atividade, sobre o percurso que eles tiveram e como a atividade pode ter sido interessante para cada um deles. Elementos aí que compõem uma experiência de escape room, segundo outros autores. Aquela estratégia que eu mostrei para vocês, dos 8 pontos, foi uma estratégia pensada por Moura. Né? Essa outra publicação de Segura Robles e Adrian Parra Gonzalez diz o seguinte, que uma estratégia de escape room deve levar em conta a questão do tempo, estabelecer o tempo para as atividades, deve ter um tema e um espaço, ou seja, uma narrativa e um local para realização. Deve ter dificuldade, não pode ser fácil demais. Deve ter enigma, deve ter objetivos de aprendizagem, deve integrar as tecnologias de alguma maneira. Antes de aplicar, é interessante que o professor faça um ensaio, né, e que ele possa constantemente avaliar o progresso dos alunos ao longo da execução das tarefas. Então, por ser uma estratégia muito recente, que está ainda em teste por muitos educadores, nós temos ainda diferentes concepções e pensamentos sobre o que deveria conter, de fato, numa boa experiência de escape room. Tá? E aí eu achei alguns infográficos interessantes na internet, eu trouxe aqui também para mostrar, e daqui a pouquinho a gente já vai aprender a ferramenta como construir passo a passo o nosso, tá? Então ele diz aqui que você pensa numa narrativa ou numa história, depois você elabora as provas ou os enigmas que você quer, você, ao longo dessa execução de criar as provas, você guarda sempre alguma situação bem interessante para mais ou menos utilizar na metade do jogo, tá? Você pode integrar alguns materiais, como por exemplo caixas, balanças, cadeados, o que você achar interessante para integrar na tarefa. Você avalia o jogo, a estratégia antes de aplicar com os alunos e você prova, né, que de fato o jogo é bom antes de utilizar com esses indivíduos, tá? Então, aqui ele nos dá também um conjunto de informações importantes sobre essa estratégia. Ele diz o que é, né, um desenho de um espaço de jogo, se centra em escapar de um espaço específico, implica na solução de enigmas, se desenvolve de maneira colaborativa, gira em torno de uma história. Quais os benefícios? Trabalho colaborativo, coesão entre o grupo, possibilita feedback a todo momento, desenvolve habilidades em tecnologias, porque às vezes eles precisam manusear um vídeo ou melhorar uma imagem ou alguma coisa que envolve de fato a tecnologia de uma forma ou de outra. E também as chamadas soft skills, habilidades importantes para o conviver, como a criatividade, o pensamento crítico, o trabalho em grupo, o trabalho sob pressão. Por que trabalhar sob pressão te ajuda a desenvolver algo? Porque na vida, muitas vezes, temos esse desafio. Vamos pensar em algo que teve aí no final de semana passado, o Enem. Gente,
Se a gente demora muito tempo numa questão, o que acontece? Você, lá no final, vai deixar de responder algumas coisas, porque o tempo foi embora, né? Então, trabalhar sob pressão é uma característica importante a ser desenvolvida. Quais os elementos que devem conter uma escape room? Um objetivo educacional ou formativo. Eu devo pensar no espaço, no cenário para minha proposta. Eu tenho que pensar a quem vai se destinar essa estratégia, quais são os perfis, quais são os enigmas, tá? Quais são os feedbacks que eu vou dar, em que momentos que eu vou dar esses retornos. Eu não posso deixar os alunos soltos. Eu tenho que fazer uma condução. Eu tenho que ser o professor mediador, que vê as dificuldades dos alunos. Eu tenho que me centrar na questão do tempo, né, o fluxo, narrativa, recompensa, materiais, se vai ter música ou não, se a ambientação vai ser de alguma maneira, se os alunos eles vão trazer alguma camisa, roupa, se vão precisar de algum tipo de vestuário para a execução da atividade. E, com certeza, essa atividade ela vai ser algo diferente na sala de aula e vai fazer com que os alunos se motivem mais. Tá? Mais razões para utilizar essa estratégia é uma metodologia centrada no aluno, que é o que precisamos hoje. Trata-se de uma aprendizagem baseada em perguntas, indagações, que é outra coisa legal, importante. Os alunos aprendem a trabalhar sob pressão, desafia os alunos a perseverar e não desistir, porque eles precisam sair da sala do enigma. É adaptável a qualquer tipo de disciplina, qualquer área do conhecimento, promove colaboração, trabalho em equipe, melhora as habilidades de comunicação, porque eles precisam se comunicar uns com os outros, desenvolve habilidades para resolver problemas, tá? E pensamento crítico. E, acima de tudo, é muito divertido, tá? Aqui algumas vantagens, nós já falamos bastante sobre elas e vamos aqui mostrar também alguns materiais que podem ser integrados ao Escape Room que não envolve tecnologia. Então, digamos que você vai utilizar o Escape Room lá numa escola no interior, ou então no Proeb, que às vezes é numa escola pública e lá não tem internet. Como fazer? É possível? Sim, eu vou utilizar materiais físicos. Eu vou imprimir os enigmas, colocar em pastas, ou então vou utilizar algumas sacolas em papel, né? Eu vou organizar isso para que dê certo. E pode ser com crianças, com adolescentes, com adultos, com todos os níveis de ensino, tá? Se é algo que eu pretendo utilizar mais vezes, eu posso também emplastificar os materiais para que eles fiquem mais duráveis e assim que eu possa reutilizar os materiais em diferentes contextos, tá? Eu posso utilizar caixas como caixas de sapato, eu posso imprimir aqui as regras para os alunos ou colocar aqui um conjunto de estratégias que vão ajudar os alunos a resolver o mistério. Eu posso colocar um cronômetro para que eles saibam quanto tempo eles têm até que a atividade se encerre. Ou eu posso utilizar ampulhetas, ou eu posso utilizar o cronômetro do celular. Eu posso utilizar cartões em que eu vou escrever um texto e depois eu vou dar tipo uma espécie de recorte destes para que eles possam enxergar somente algumas palavras que estão nesse texto. Eu posso dar texto codificado. Olha esse texto aqui, ó. Esse texto pequeno serve apenas para mostrar como nossa cabeça consegue fazer coisas impressionantes. Reparou nisso? No começo estava meio complicado, mas nesta linha a sua mente vai decifrando o código, quase que automaticamente, sem precisar pensar muito, certo? Pode ficar bem orgulhoso disso. Sua capacidade merece parabéns. Né? Então, um texto completamente codificado, em que algumas letras ficaram e as outras você substituiu por números. E mesmo assim, você conseguiu decifrar. Tá? Ou ainda você pode ter uma carta enigmática. 8 menos TO. Então, fico com oi. Carta menos tá, mais lá. Então, Carla. Oi, Carla. Então, estrela menos estrela mais trava. Estava.
né? E assim eles vão decifrando essa carta, que pode ter aqui no meio uma pergunta, tá? Então, você que vai decidir, tá? Como que eu vou construir isso aqui, gente? Na internet tem imagens de tudo, e aí você vai montando, e ajuda a também colocar nossa criatividade em xeque, trazendo aí coisas interessantes para dentro da sala de aula, tá? Então, vamos agora construir uma escape room com tecnologia, tá? Então, vou sair aqui dessa apresentação e vou para a internet para mostrar para vocês como construir uma escape room com tecnologia. Então, vou colocar aqui, ó, drive.google.com, porque onde que eu vou construir a minha escape room? Eu vou construir no Google Formulários. É uma opção, tá? Tem uma outra opção também, numa ferramenta chamada Genially, e eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, tá? Então, eu vou clicar aqui em Novo, vou escolher a opção Formulários Google. E aí eu estou agora no Google Formulários, tá? Então, ao longo dessa pandemia, muitos colegas utilizaram o Google Formulário para fazer questões, né, avaliativas para os alunos. Porém, não é isso que nós vamos usar. Nós vamos ficar mesmo com o Google Formulários. Nós não vamos utilizar o Google Questionário, tá? É o Formulários mesmo. E aqui eu vou digitar o seguinte, ó. Escape Room da UFMA, tá? Coloquei aqui só um nome fictício, tá? Aqui eu iria colocar a descrição ou a explicação para os meus alunos. Olá, caros alunos. E assim eu iria contar a narrativa inicial. O professor João encontrou uma garrafa. Nela havia uma carta. Nesta carta, pelo fato de ter passado longos anos, né, em alto mar, as letras foram se apagando. Porém, é possível ler uma parte dessa carta. E aí você vai pedir a ajuda dos alunos para decifrar o que tem a mais nesta carta, tá? E aqui nós vamos desenrolar todos os enigmas que os alunos vão responder da seguinte maneira. No Google Formulários, é possível que você crie uma estrutura em que somente avanço para os próximos desafios ou enigmas quando você acerta exatamente a letra correta, ou a palavra correta, ou o número correto. Tá? Como é que funciona? Eu vou aqui, ó, dividir a minha escape room em sessões. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, é adicionar a sessão, tá? Então, a primeira sessão vai se chamar, tá? Desafio de abertura, tá? Ou apertura. Abertura. E aí, eu vou criar aqui um enigma, tá? Eu vou criar um bem fácil, mas vocês vão criar aí um bem mais difícil para os alunos de vocês. Então, eu vou colocar aqui, ó. Vamos lá. Para descobrir a resposta ao primeiro enigma, você deve indicar qual o nome dado ao profissional que trabalha com a educação. Atenção, é aquele que ministra aulas e auxilia na construção do conhecimento. Porém, quero que me diga de forma reduzida, com apenas 4 letras. Né? Então, ele deveria dizer aí, ó, P-R-O-F, prof. Né? Geralmente, os alunos chamam, ei, prof, né? 4 letras. Então, vou primeiramente clicar aqui em uma questão obrigatória, tá? E aí, eu vou clicar nesses 3 pontinhos, ó, e vou escolher a opção ir para a sessão com base na resposta. O que quer dizer isso? Eu vou aqui, ó, adicionar a resposta, que vai ser resposta curta, tá? E aí, vou escolher a opção... Cadê? 3 pontinhos. Validação da resposta. O que é isso?
eu vou colocar texto que contenha prof, tá? Texto de erro personalizado é o que os alunos vão receber de resposta caso a resposta esteja errada, tá? Então, vão receber o seguinte, atenção, ainda não foi desta vez. Tente novamente, tá? Ponto. Pronto, tá? Essa foi a primeira estratégia. Vamos ver como é que isso tudo ficou? Eu vou clicar bem aqui nesse olhinho, ó, visualizar. Então, diz assim, Escape Room da UFMA, tem a explicação toda. Aí eu vou clicar no botão Próximo. Aí diz assim, desafio de abertura. Para descobrir a resposta ao primeiro enigma, você deve... E aí, ele tem que dar uma resposta aqui. Se ele não der uma resposta, ele não consegue avançar. Digamos que eu coloque aqui, sei lá, ok, vou enviar. Atenção, ainda não foi desta vez. Tente novamente. Enquanto ele não colocar a resposta correta, ele não consegue avançar para os próximos desafios. Então, posso colocar bem aqui, ó, prof, e agora sim. Tá? Como eu só tinha um desafio, ele encerrou. Se eu tiver novos desafios, ele agora vai mostrar os novos desafios. E é isso que eu vou fazer agora. Ó. E na criação desses desafios, eu posso deixar esse ambiente muito bonito. Tá? Então, eu posso vir inicialmente aqui, ó, personalizar o tema, escolher uma imagem para o cabeçalho, que pode ter já aqui no próprio Google Formulários, ou eu posso fazer o upload, tá? Então, digamos que o meu enigma tem a ver com, sei lá, com esportes. Então, essa imagem bem aqui, ó, de alguém fazendo trilha, pode ter tudo a ver, né? Eu posso escolher aqui uma outra cor. Então, ó, vou deixar aí bem mais bonito esse meu enigma, tá? E aqui, ó, nas questões, ó, entre um desafio e outro, eu posso colocar uma imagem aqui, ó, alusiva, né? Vou buscar aqui, ó, pesquisar, deixa eu ver, pesquisar imagens do Google. Vamos pesquisar aqui, ó, professor. Inserir. Então, vai aparecer bem aqui, ó. E aí, essa imagem, ela está grande, né? Então, o que devemos fazer? Alinhar ao centro, podemos, que mais? Diminuir um pouco o tamanho dela. Por quê? Porque geralmente os alunos, eles podem acessar essa escape room do seu celular. Então, se a imagem estiver grande demais, ela vai, né, perder aí um pouco a qualidade, a resolução no celular. Então, o ideal é que a gente coloque aí num tamanho interessante para o aluno, tá? Então, terminei o meu primeiro desafio. O que eu tenho que fazer para ir para o próximo desafio? Ó, adicionar uma nova sessão, lembra? Então, vou clicar aqui, ó, para adicionar uma nova sessão. Então, vou colocar aqui, desafio número 2. E aí, esse desafio pode ser que, inicialmente, você... aí eu adicionei uma nova pergunta. O aluno ele tenha que assistir um vídeo, né, antes de resolver a sua questão. Então, basta eu clicar aqui, ó, adicionar vídeo, tá? E aí eu posso buscar um vídeo na internet. Então, venho aqui no YouTube e coloco assim, ó, coloquei fração e proporção. Então, digamos que o enigma que você vai dar para o aluno exige com que ele aprenda razão e proporção. Ou ele já sabe, porém, você quer que ele revise por meio de um vídeo. Então, você faz uma pesquisa aqui, ó, e indica esse vídeo para que ele assista antes de resolver o mistério. Assista ao vídeo antes de resolver o mistério.
Tá? E aí, ele vai, né, depois que assistir, antes de resolver o mistério, ele vai assistir o vídeo. Eu posso colocar aqui também alinhar ao centro, tá? Posso ampliar um pouquinho. E aqui eu posso colocar a questão mistério. Assim como eu coloquei uma resposta curta, poderia ser um parágrafo longo e poderia também ser a múltipla escolha, tá? Então, ó, poderia colocar aqui uma questão do tipo, qual... Então, coloquei aqui, ó, qual o nome da primeira filha do Dom Pedro II? É Ana, é Isabel, é Margarida, Elizabeth, Leonor, né? E aí eu vou marcar como obrigatória, e aí eu vou escolher bem aqui, ó, clico nesses 3 pontinhos e, ó, digo assim, ó, ir para a sessão com base na resposta, né? Ou seja, se a pessoa acertar, ela vai para a próxima sessão. Se a pessoa errar, ela volta para esta mesma sessão, tá? Então, ó, se ele marcar Ana, o que vai acontecer? Ele volta para a desafio de número 3, tá? Se ele marcar Isabel, ele vai para continuar para a próxima sessão. Se ele marcar Margarida, volta para a sessão de número 3. Se ele marcar Elizabeth, volta para a sessão de número 3. Se ele marcar Leonor, volta para a sessão de número 3. Ou seja, ele só vai avançar, continuar para a próxima sessão, se marcar Isabel, tá? E assim, eu poderia também colocar uma imagem aqui alusiva à criatura, tá? Vamos ver aqui, ó, pesquisar imagem. Essa aqui que ela está mais elegante. Inserir, né? Alinhada ao centro. E diminuo um pouquinho, né? A imagem é bem grande. E aí vamos ver como é que já está ficando isso aqui tudo. Vou clicar em visualizar, tá? Então tá lá o escape room, as informações iniciais, avanço, aí tem um desafio de abertura, que eu já sei qual é a resposta, que é prof, tá? Avanço, aí tem assista ao vídeo, né? E a questão que ele vai ter que resolver. É claro que esse vídeo não tem nada a ver com essa questão. Estou só colocando aqui, mostrando para vocês que é possível assistir um vídeo antes de resolver esse enigma. Então, se ele marcar Ana, o que acontece? Volta novamente para cá. Se ele marcar Elizabeth, o que acontece? Volta de novo para cá. E se ele marcar Isabel? Aí ele avança, entendeu? Então, poderia ter um outro mistério. Viram como é simples, fácil construir uma escape room utilizando o Google Formulários, tá? Só que eu posso, né, inicialmente, vir aqui, antes de tudo, pedir uma questão, né, para as pessoas colocarem o nome, para depois eu conferir as respostas. Então, posso vir bem aqui, ó, adicionar uma pergunta, que ela sempre vai colocar lá no final, né? E aí eu posso arrastar essa pergunta aqui para o início, ó, pedindo o nome da equipe. E aí eu posso colocar aqui, ó, parágrafo, tá? Para que eles coloquem o nome, tá? E aí depois que eles colocarem o nome é que vai avançar para a primeira sessão, do desafio de abertura e assim sucessivamente, tá? Então, é assim que a gente constrói utilizando o Google Formulários. Uma outra proposta também seria utilizar um site chamado Genially. Vou colocar aqui para vocês. Genially, vou entrar aqui, ó. Só entrar no Google e digitar genial.ly, ou então Genially com 2 L's e Y no final, vocês vão cair neste site, tá? E aí, eu já estou logado, mas quando você não está logado, você vai ter que fazer o cadastro aqui, o login,
tá? Então, vou aqui para o meu painel porque eu já estou logado, tá? Então, entrando nessa ferramenta, ela se assemelha um pouco ao Canva, só que o Canva é pensado, por exemplo, para múltiplas tarefas gráficas para você utilizar em vários contextos. Aqui não, é uma ferramenta pensada mais para o âmbito educacional. Então, são apresentações, são atividades educativas, são muitas propostas que você tem aqui para utilizar, tá? Então, vou apagar isso aqui, foi um teste que eu tinha feito. E aí eu vou aqui ó, em Create Genially, né? Para criar alguma coisa. E ele me pergunta o que eu quero criar. É uma apresentação? É um infográfico? É uma atividade gamificada? É um guia? É uma criação em branco? É um vídeo de apresentação? É uma imagem interativa? É um material para treinamento? Né? Eu vou clicar bem aqui nessa caixinha e vou colocar Escape Room. Escape Room, tá? Só um minutinho, pessoal. Coloquei Escape Room. Apareceram aqui alguns modelos, né? Engraçado, só está aparecendo aqui os modelos pagos. Espera aí. Ah, tá. Porque está marcado bem aqui, ó. Então, coloquei aqui, ó, Escape, né? E aí tem alguns modelos que são pagos e outros modelos que são gratuitos. Então, o que vocês vão atentar? Esses modelos que têm essas estrelinhas aqui, ó, são modelos que são pagos. Porém, esse aqui não é pago, esse não é pago. Tem esse bem aqui que é muito interessante, ó, da bruxa, que não é pago. Cadê mais? Esse escapar de uma fábrica abandonada também não é pago, tá? Esse daqui, ó, que é fantástico, de horror, também não é pago, tá? Então, ao clicar nesse modelo, tá? Ele me pergunta se é esse realmente o modelo que eu quero, tá? E se for, né, vou marcar bem aqui, ó, I want it, eu quero este modelo, tá? Automaticamente ele vai me levar para onde? Para o painel de edição. Neste painel de edição, basta eu apagar o texto e colar o conteúdo que eu quero, tá? Aqui ele está me oferecendo para fazer um upgrade, eu não quero, tá? Eu quero utilizar aqui a versão gratuita, tá? E aí, tem aqui a opção também, gente, da gente transformar a nossa conta do Genially numa conta gratuita, se você tiver um e-mail de uma instituição de ensino, tá? E assim você pode transformar a sua conta numa conta totalmente gratuita, tá? Engraçado, escolhi um modelo gratuito e agora ele quer me cobrar. Deixa eu ver esse aqui. Ah, porque tinha uma barra embaixo. Perdão, pessoal. Eu vou clicar bem aqui novamente, tá? E aí tem aqui a opção, ó, use esse template. Eu clico aqui, tá? E agora sim, ele vai me levar para a área de edição, tá? E aí na área de edição eu vou poder fazer todas as modificações que eu quero para criar o meu escape room, tá?
Então, ó, ele vai me mostrar todas as telas que esse Escape Room já tem aqui pronta, e eu já vou só modificar colocando os meus desafios, tá? Então, aqui na área de entrada, eu vou colocar mistério no castelo, né? E aí eu vou diminuir um pouco o tamanho dessa fonte, que está muito grande, né? Vou colocar aqui, sei lá, 120, né? Olha aí, ó, já ficou um tamanho menor, tá? Que mais? Start, tá em inglês, né? Vou colocar iniciar, né? Mission, eu vou colocar missões. Introduction, vou colocar introdução, né? Traduzir, né? Não estou nos Estados Unidos. Escape Room educativo. Aí assim eu vou fazendo todas as modificações que eu queira, tá? E aí aqui, ó, né, na introdução, eu vou contar a narrativa, contar a história, eu posso colocar imagens, eu clico aqui, ó, posso selecionar uma imagem para colocar aqui, tá? Então, basta escolher, seguro e arrasto, tá? É claro que eu não vou colocar essa imagem aqui que não tem nada a ver, tá? Com a minha atividade, né? Mas, se tivesse, já ela estaria aqui incorporada, tá? Eu posso mudar o fundo, tem vários backgrounds, assim como o Canva tem, ó, ele tem aqui opções, tá? Então, aqui ele está me dando, né, aqui várias opções de fundos para modificar, tá? Digamos que esse aqui, ó, que mais? Eu tenho aqui a opção também, né, de fazer as outras modificações, né? Então, estão aqui todas as outras páginas, ó. Então, se digamos que aqui eu queira contar que tem personagens que desapareceram e que eles precisam resolver esse mistério, então essa imagem aqui ela pode ser substituída, né? Basta eu escolher aqui de onde, né? Se é do meu computador, vamos ver aqui uma imagem. Ele vai abrir para pedir para procurar uma imagem aqui. Vamos ver aqui. Vou colocar aqui uma imagem para o Sr. João. Pronto, eu já estou aqui, ó, no Escape Room, tá? Então, eu iria substituindo tudo, contando aqui os desafios, né? Utilizando aqui esses layouts como se fosse um slide do PowerPoint, tá? Iria fazendo todos os ajustes e quando tudo estivesse pronto, eu clico aqui no botão, ó, All Set, que quer dizer, ó, tudo pronto, tá? E aí ele vai perguntar o que eu quero fazer, se eu quero publicar, se eu quero, né, deixar salvo aqui, eu vou dizer All Set, né? Deixar tudo pronto aqui. Se eu quero visualizar ou apresentar. Então, no dia, né, da utilização, eu compartilho aqui, copio o link e mando para os meus alunos. E assim eles vão ter acesso ao material, tá? Então, uma ferramenta aí que já tem vários cenários prontos para que você possa utilizar o Escape Room na sua disciplina, tá? Então, retomando aqui os nossos slides, eu posso utilizar o Google Forms, eu posso utilizar o Genially, eu posso utilizar o Canva, eu posso utilizar o Google Slides, eu posso utilizar o Wix, Slides Go, ou então, se eu não quiser utilizar a tecnologia, eu posso fazer no papel os meus desafios, os alunos vão me entregando as respostas, eu vou conferindo, e conforme eles vão acertando, eu vou disponibilizando mais desafios para eles. Conforme eles vão errando, eles não recebem mais novos desafios para avançar. Eu posso dar desafios da mesma grau de complexidade até que eles acertem. E assim eu poderia fazer tudo no papel, tá? E
Viram que o Google Forms já existe, o Genially também é uma estratégia interessante, tem vários modelos que vocês podem escolher, e nós já temos na internet um conjunto aí de textos, né? Recentemente eu escrevi um texto para uma revista que vai sair muito em breve, tá? Daqui para o final do ano, chamado de Metodologias Ativas e Tecnologias Digitais, propostas pedagógicas para o ensino da matemática. E aí eu mostro que a estratégia Escape Room pode ser perfeita para a matemática. E aí eu mostro passo a passo como é que se desenvolve. Daqui mais um tempo já vai estar disponível para vocês. Esse é um dos textos que tem, mas existem vários outros, como por exemplo esse que é muito bom, o Escape Room Educativo, uma estratégia de gamificação no processo de ensino e aprendizagem, daí da Alina Santos e da Adelina Moura. Excelente texto aí para que vocês possam aprender um pouco mais sobre essa proposta. E Escape Room Educativo, os alunos como produtores criativos, também da Adelina Moura. Esse livro, que é um e-book gratuito, né, chamado de Aplicações para Dispositivos Móveis e Estratégias Inovadoras na Educação, está disponível online. O capítulo 7 desse livro é dedicado ao Escape Room. Elas falam passo a passo como desenvolver, vários sites com recursos que são bons para o desenvolvimento de uma Escape Room. Vale a pena conferir esse capítulo também, tá? Tem a Escape Room Educativo, uma experiência inovadora, do Daniel Potier. A gamificação em jogo, percepção dos estudantes sobre uma Escape Room educativa, na aula de espanhol como língua estrangeira. Então, já tem muitos textos também em outros idiomas, que vale a pena também consultar. Então, a eficácia da Escape Room como estratégia de motivação, coesão e aprendizagem de matemática no 6º ano de educação primária. Tem muitas experiências na escola. No ensino superior, ainda são poucas as estratégias. Edu Escape Rooms, que traz também aqui contexto mais teórico. E quem acha que Escape Room é coisa de criança, está enganado. Olha aqui, ó. Escape Room na área da educação paramédica. Então, foi utilizado no curso de medicina. Então, vale a pena também aí dar uma conferida nesse artigo que mostra possibilidades aí no ensino superior na área de saúde. O pessoal da área da saúde é muito criativo e gosta muito desse tipo de atividade. Então, acho que vale a pena aí experimentar aí nos cursos de enfermagem, medicina e vários outros que temos aqui na nossa universidade. Considerações finais, tendo em vista aí que a combinação de metodologias ativas com tecnologias digitais possibilita aí muitas experiências, é possível planejar atividades de escape room que trabalhem conteúdos complexos, com altos índices de notas baixas. Então, aquelas disciplinas que são um grande problema no curso, que tal pensar em trabalhar uma escape room nessa disciplina que é mais complexa para o aluno? Dessa forma, tecnologia digital pode ser aí uma grande aliada na gestão, na organização das atividades, bem como pode possibilitar a pesquisa, a interação, de uma forma muito mais ágil, muito mais facilitada. A adoção de metodologias que fogem do tradicional, do copiar e colar, né? Quando bem planejadas e organizadas, podem permitir, com certeza, um maior envolvimento dos alunos nas aulas e nas atividades, tá? Então, meu muito obrigado pela atenção de vocês e vamos agora para as possíveis perguntas que possam ter surgido. Então, aqui o meu e-mail, meu WhatsApp e o meu Instagram. Estou sempre lá postando alguma dica, alguma informação para os colegas. Se quiserem adicionar, né, podemos interagir também aí por meio dessa rede social, tá?